De um lado, o SUV compacto mais vendido do Brasil. De outro, o SUV compacto mais vendido nas lojas no Brasil, quando a gente fala apenas no varejo. Hyundai Creta e Volkswagen T-Cross têm muito em comum. Outra coisa que eles têm em comum nesse comparativo, o preço. São dois SUVs compactos de quase 200 mil reais. Mas afinal, qual vale mais a pena? Primeiro, qual que é a diferença entre ser o mais vendido e o mais vendido nas lojas? O T-Cross foi o mais vendido no mercado quando a gente fala em SUV compacto, tanto venda direta quanto venda varejo. Já o Creta, ele foi o mais vendido no que a gente chama venda varejo, que é aquela venda concessionária que provavelmente você vai lá e compra. Inclusive o Creta, nosso mercado é tão maluco que o Creta em si é o automóvel mais vendido no varejo, ele deixa populares para trás. Nesse comparativo, você vai perceber, eu estou com as duas versões topo de linha, mas muito do que eu vou falar serve para as outras versões. Talvez só na parte de dirigibilidade, alguma coisa de equipamento, muda. Vale lembrar que as duas versões topo têm motores mais potentes, as outras 1.0 turbo, tanto no T-Cross quanto no Creta. Mas no fim das contas a gente vai descobrir qual dos SUVs no geral vale mais a pena. E para isso a gente separou esse vídeo em quesitos, cada um vai ter seu ponto e no final uma conclusão para ver qual vale mais a pena você gastar seus 200 mil reais. Um ponto muito importante para quem compra um SUV compacto também é espaço interno, porta-malas, tudo isso para levar não só a pessoa como também a família. Então vamos começar com o porta-malas, já que estão os dois carros aqui de traseira. E duas curiosidades. Primeiro, a tendência das lanternas em LED, dá para ver bem aqui nos dois interligadas. E uma falha dos dois, queriam os dois sem porta-malas com abertura elétrica por 200 mil reais, né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa nesse quesito, que é o próprio espaço. O porta-malas do Creta tem mais de 400 litros, então na comparação direta, aqui tem mais espaço. Só que é um porta-malas mais raso, ele não é tão profundo, dá para ver que ele não tem uma profundidade, né? Muito vai porque tem o step aqui. Até dava para Hyundai trabalhar um pouquinho melhor esse suporte e abaixar um pouquinho mais essa tampa, sem ainda precisar eliminar o step. É um step fino, então daria para baixar um pouquinho e ganhar uma certa litragem. Mas você mesmo, se quiser pegar, tirar a tampa, tirar o step, ganhar profundidade para levar alguma coisa, pode. Já o T-Cross a gente já conhece de um tempo, é um porta-malas com menos de 400 litros, quando a gente coloca na prática. Mas aqui dá para ver, ele é mais profundo, bem mais profundo. É o que eu falei, daria para a Hyundai ter rebaixado um pouquinho mais o tapete, o piso do porta-malas e feito um porta-malas um pouco mais profundo. Em comparação, o próprio step do T-Cross é um step maior, é um step, lógico, não é 17 polegadas como as rodas, mas é um step que dá para usar com mais segurança, não é aquele step mais fino. Então o porta-malas do T-Cross parece ser maior, mas ele não é. E outra, esse porta-malas ele vai para mais de 400 litros se você usar um sistema que mexe aqui no encosto traseiro. São duas aletas de metal que você abre, então o banco, no lugar de ficar inclinado, ele fica reto. É desconfortável? É desconfortável, então é algo que você vai usar se você não levar um ocupante ou os ocupantes não ligarem. Mas na litragem normal, considerando o banco na posição original e mais confortável, ele é menor, só que parece ser maior. Na verdade, o Creta ele tem maior profundidade aqui lateral, mas falta um pouco de altura. Ou seja, o T-Cross ele é mais espaçoso, mas não é o mais confortável do comparativo. O porta-malas é menor, mas, por exemplo, é melhor de usar justamente pela altura maior, ou seja, também é mais útil no dia a dia. E também tem a vantagem do porta-malas ter o ajuste de litragem, que é um diferencial do T-Cross, ou seja, a vantagem nesse caso fica com o SUV da Volkswagen. Um ponto que é subjetivo, então não tem um campeão ou não, é a parte estética. Primeiro, dá para perceber que em porte eles são muito semelhantes. Todas as medidas deles são bem parecidas. Comprimento, entre-eixo, largura e altura. São carros muito próximos, a gente tem variações de milímetros, literalmente. E quando a gente fala em visual, já dá para ver que eles são bem diferentes. Por exemplo, o T-Cross foi renovado ano passado, só que foi uma mudança leve. Então a gente tem novos faróis todos em LED, com a luz diurna também em LED. A luz diurna faz o papel de seta. A grade mudou também, não tem uma faixa iluminada, só uma faixa cromada aqui no meio. É um carro mais discreto, roda 17 polegadas, um design mais alemão. Lá na traseira ganhou uma lanterna toda interligada em LED, diferente, que já tinha na Europa
e o brasileiro tem. Já o Creta era um carro que tinha um visual bem polêmico, né? Todo mundo criticava o visual, então a Hyundai mudou ele relativamente rápido, só que mudou bastante o carro. Não é uma troca de geração porque eu tenho muitos elementos do mesmo carro, só que dá pra ver, primeiro a dianteira mudou praticamente tudo, para não falar tudo. Capô, paralama, os faróis separados, né? Aqui embaixo e aqui em cima é uma luz diurna com a seta aqui em cima. Quando o farol está ligado, eu tenho uma barra de LED acesa interligando os dois lados. É uma frente mais reta, até dá uma aparência de carro maior. Só que ó, dá para ver, do lado do T-Cross ele não é tão maior, é só a frente que é mais retona. Na lateral roda 18 polegadas, já é uma roda um pouquinho maior do que o T-Cross. E na traseira também mudou tudo, é uma lanterna também interligada toda em LED, só que ela é mais fina do que a do T-Cross. Então você tem um efeito diferente. Se você colocar um T-Cross do lado antes da restilização, você vai perceber os detalhes. Agora, quando você põe um Creta do lado do Creta anterior, é bem diferente. E mais do que espaço interno, também é importante estudar a ergonomia do carro na hora que você for comprar, né? Bom, começando aqui pelo Creta. Eu tenho uma coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, ó. A altura varia bastante, a profundidade também tem uma boa variação para atender diversos tipos de motorista. Também tem regulagem de altura do cinto de segurança, importante para não ficar machucando o pescoço. E a própria posição de dirigir, ela é bem correta. Eu tenho todas as informações do painel aqui também. Se eu precisar mexer na central multimídia, ó, eu acabo, no meu caso aqui, só jogando um pouco as costas um pouquinho para frente, mas ainda está de fácil acesso, mas ao mesmo tempo eu tenho os botões aqui no volante que ajudam bastante. Até para ajustar algumas coisas do ar-condicionado, eu tenho aqui a parte de botões bem fácil acesso, ó, tá vendo? Para mexer na minha, ó, tanto na temperatura para mim quanto para o passageiro, eu não preciso me deslocar, e também, como são botões e tem um visor digital, eu não preciso desviar muito tempo a minha visão da estrada. Eu consigo aqui rapidamente ajustar, ou se você já estiver até acostumado com o carro, você só ajusta aqui com a mão sem precisar desviar muito a atenção. E alguns comandos do sistema de som também estão aqui, principalmente o comando de volume. Também é importante estar no botão físico, que é mais fácil de você usar sem desviar. O interessante dessa versão é que eu já tenho um console central elevado, com freio de estacionamento eletrônico, auto-hold, alavanca de câmbio aqui também fácil acesso. Se eu quiser fazer as trocas manuais é fácil de encontrar, mas também eu tenho as aletas aqui do câmbio. Ventilação do banco também fácil acesso. Aqui um porta-objetos, que no caso aqui eu coloquei meu telefone e a chave do carro, mas o telefone também pode vir aqui num carregador por indução, que também está de fácil acesso. E aqui também um porta-objeto, não muito grande, mas suficiente para o dia a dia. E aqui nas portas eu tenho os comandos de vidro e de retrovisor muito bem localizados. Então é um carro que você não precisa desviar muito a atenção, você tem tudo à mão, ergonomia, e também porta-objeto suficiente para usar durante o dia. Vamos ver como é que é o T-Cross. Já aqui no T-Cross a gente tem um interior que a gente percebe que já tem um certo peso da idade do projeto do carro. O Creta, como eu disse, mudou muito mais nesse tempo, né, nessa reutilização, e até o próprio projeto do Creta é um pouco mais novo dessa geração que tá aqui com a gente para o comparativo. No geral, vamos lá, o Volkswagen também tem a regulagem de altura e profundidade do volante. Aqui, a profundidade já não tem tanta variação, mas a altura varia bem. Então também consegue atender uma boa dose de altura dos ocupantes. Cinto de segurança também tem altura. Só que, por exemplo, o banco do Creta, eu tenho um ajuste de distância e de encosto elétrico, só altura manual. Aqui é tudo feito na mão, eu já não tenho o banco elétrico no conjunto. Uma questão que o T-Cross tem, por um lado, eu tenho os controles de ar-condicionado aqui na mão, só que não são botões, eles são táteis. Então, você precisa ainda desviar um pouquinho o olhar para ver se você está fazendo a troca certa. Você não tem um botão, igual até tinha antes da Volkswagen adotar esse tipo de layout para os modelos nacionais, né, com um sistema de ar-condicionado aqui de uma zona que você acerta por aqui, e mesmo com modo automático, né, às vezes você vai querer ajustar a temperatura. O mesmo vale para a central multimídia. Apesar do painel ter uma boa visualização e eu ter os comandos aqui no volante, uma boa posição de dirigir, para aumentar o volume, ou eu venho aqui no volante, ou se alguém quiser, ou eu que preferir mexer no volume da multimídia, pela multimídia, eu tenho que entrar numa tela. Então é muito
muito por toque, né? O próprio ajuste de modo de condução lá é feito num botãozinho. Aqui eu preciso vir na central multimídia, entrar no modo de condução, fazer todo o ajuste do que eu quero que o carro funcione. Então, por mais que seja muito legal ter a central multimídia fazendo muita coisa, ainda seria muito mais interessante ter diversos botões de fácil acesso, né? Até teria o espaço aqui, ó. Tem botões aqui que poderiam ser os botões, pelo menos de algumas funções. Tem o carregador por indução aqui também. O freio de estacionamento já é um freio de estacionamento tradicional. Então, eu não tenho aquele console central alto, um console central mais tradicional, com um porta-objetos, um porta-copo aqui e um porta-objetos aqui para apoio de braço um pouquinho menor do que eu tenho no Creta. Mas no geral eu tenho tudo que precisa também perto das mãos, né? Fácil função, aqui ligo o farol, aqui nas portas eu tenho controle de vidro retrovisor e também aqui para destravar e travar as portas. A única coisa é que realmente, no caso do T-Cross, acaba atrapalhando um pouco ter muita coisa dependendo da central multimídia. Agora indo para o banco traseiro, começando com o Creta. O Creta sempre foi um carro que se destacou justamente pelo espaço no banco traseiro. É um banco relativamente bem confortável, dá para ver aqui, ó, ele chega bem perto do final da minha coxa, então eu tenho um bom apoio para minha perna. A parte de encosto aqui também é um carro bem confortável, tem um apoio de braço. E aqui o banco dianteiro está ajustado para mim, eu tenho 1,65 m, então aqui você consegue pôr duas pessoas de 1,80 m, tanto na frente quanto atrás, com relativo conforto. Não vai chegar a incomodar ninguém, mas também não tem um grande espaço de sobra. E tenho aqui duas saídas de ar-condicionado do banco traseiro e uma portinha USB-C para recarga de smartphone. E vocês percebem que o piso ele é quase plano, mas mesmo assim, você colocar um terceiro ocupante, ele acaba desconfortável, tanto pela largura. Apesar de ter uma boa largura, ainda não é uma coisa que você consegue levar 3 adultos com muito conforto. Ele também vai brigar com o próprio console central, onde ele vai acabar brigando onde vai pôr o pé. E é muito melhor, no lugar do ocupante, ter o apoio de braço com 2 porta-copos aqui no Creta. Se a gente for olhar as medidas, o T-Cross tem um entre-eixos um pouquinho maior do que o Creta. Isso reflete no espaço interno? Bom, já dá para perceber que eu tenho mais espaço para a perna aqui do que lá, né? O banco também mais uma vez ajustado para mim. E aqui também, eu sentado aqui, dá pra ver que eu consigo puxar esse banco para trás e ter mais espaço para a perna. Outra coisa é que os bancos dianteiros, eles estão instalados em uma posição mais elevada, então sobra até um espacinho aqui para pôr o pé. Caso for uma pessoa maior, tem um espacinho para encaixar o pé aqui. Só que o banco em si não é tão confortável, ele tem um recorte aqui para a lateral que não deixa tão cômodo para a perna. É como se faltasse um pouco, principalmente para essa minha perna aqui, e aqui também não é tão confortável quanto lá no Creta. O mesmo vale aqui para o encosto, não é tão inclinado, tão cômodo como lá no Creta. Eu também não tenho aquele apoio de braço central. E a própria, se você for colocar também mais uma vez um terceiro ocupante, aqui vai ficar mais desconfortável. Eu tenho menos largura dos bancos e o túnel central mais alto. Só que como lá, eu tenho duas saídas de ar-condicionado aqui atrás e no lugar de uma eu tenho duas portinhas USB do tipo C para recarga de smartphone aqui atrás. Então, você ganha uma porta USB, mas você não fica tão cômodo aqui. Apesar do espaço para a perna ser maior, eu não tenho um espaço interno, eu não tenho um banco tão confortável como eu tenho no Creta. Em acabamento, eles são muito semelhantes. Ambos têm bastante plástico por dentro, mas o fato é, a aparência do Creta é bem melhor. Os dois têm detalhes em tecido e couro, onde a mão e o braço encostam, principalmente no apoio de braços e nas portas. E os dois fazem bastante jogo com materiais diferentes. Por exemplo, o Creta tem os detalhes em claro. O T-Cross tem um detalhe em fibra de carbono no painel suave ao toque, mas mais uma vez, não é o painel inteiro. Nesse caso, a vantagem é do Creta. A aparência é melhor e mesmo também sendo bastante plástico, ele passa uma sensação de um carro melhor acabado e até um pouquinho de um segmento superior. T-Cross e Creta têm pacotes bem semelhantes de equipamentos. Pouco a gente consegue falar que perde ou ganha de um carro para o outro. Mas quando a gente começa a analisar número por número, o Creta, por exemplo, tem ar-condicionado de 2 zonas, o teto solar de série e o banco elétrico para o motorista, além do sistema de câmeras 360 como extra. Já o Volkswagen T-Cross, como opcional, tem o Park Assist, que estaciona o carro sozinho. Agora, o Creta vacila bastante em conectividade por não ter o espelhamento sem fio. E curiosamente, a versão mais cara do Creta não tem espelhamento sem fio, enquanto as mais baratas têm.
com uma central multimídia diferente. O T-Cross tem a Volkswagen Play, ou seja, tem espelhamento sem fio e ao mesmo tempo tem uma loja de aplicativos. Você consegue tratar a central multimídia como se fosse um tablet que você tem em aplicativos específicos sem necessariamente precisar espelhar o telefone para ter, entre alguns aplicativos, Spotify e Waze. Nesse quesito a gente tem um empate, já que por um lado o Creta é mais equipado, o T-Cross vai melhor na parte de conectividade, algo que é importante nos dias de hoje, mesmo o Creta tendo uma central multimídia com GPS integrado, mas vacila de, na hora de espelhar a tela, precisar de um fio. Como são dois SUVs topos de linha, o pacote de segurança dos dois é bem similar. Por exemplo, 6 airbags, isso aí vem de série em todas as versões, tanto do T-Cross quanto do Creta. Agora, principalmente pelas versões, temos piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de saída de faixa, centralizador de faixa e alerta de ponto cego nos dois carros aqui testados. Porém, vamos fazer um porém. O Creta tem tudo isso de série, enquanto o T-Cross você tem ACC e alerta de colisão de série, mas precisa pagar cerca de R$3.000 para levar os outros itens do pacote ADAS. Então o Creta leva vantagem justamente por ter tudo de série e não precisa pagar um valor extra, apesar que, quando equipado com os opcionais, os preços se equivalem. Agora vamos falar de dirigibilidade, consumo e desempenho. Como eu falei, as duas versões topo de linha. Então, no caso do T-Cross, eu tenho um motor 1.4 turbo, motor bem conhecido no nosso mercado já, 150 cavalos, 25.5 kg de torque, com um câmbio automático de 6 marchas, câmbio automático tradicional, conversor de torque. É um conjunto mais conhecido, tudo mais, só que menos potente do que o do Creta. O Creta na reutilização, ele trocou o 2.0 aspirado com câmbio automático de 6 marchas pelo motor 1.6 turbo com um câmbio automatizado de dupla embreagem de 7 marchas. Falando do motor, ele é mais potente do que o do T-Cross, já um motor que chega perto dos 200 cavalos, também tem bem mais torque, aí 2-3 kg a mais de torque. É um motor que ele já é uma evolução do motor do Tucson, ele já é por isso que ele é até mais potente. A grande polêmica ficou para a transmissão, essa troca do câmbio automático pelo automatizado de dupla embreagem, porque é uma dupla embreagem a seco. Então a própria Volkswagen teve muito problema com o câmbio automatizado de dupla embreagem a seco, a Ford, diversas marcas. A Hyundai garante que não terá problemas, garantia segue, foi testado, já é uma outra tecnologia, roda bastante na Europa, então eles garantem que não é para ter problema. Agora vamos falar de desempenho, dirigibilidade, tudo isso, a gente, logicamente, vamos lá para o volante que eu vou explicar melhor como é que andam esses dois SUVs. Começando pelo T-Cross. O T-Cross já é um carro aí que tem bastante tempo de mercado, já conhece, né? Inclusive esse conjunto aqui, motor 1.4 com câmbio automático de 6 marchas. É um conjunto que a Volkswagen já tem faz tanto tempo que a gente já conhece tão bem. Só que ao mesmo tempo a Volkswagen começa a retrabalhar esse motor para poder atender normas de emissões. Então, logicamente, para quem já andou no primeiro T-Cross e pega esse aqui, percebe algumas onde a Volkswagen tirou desse carro, principalmente resposta de acelerador, turbo lag, né, essa demora para ele crescer. Nesse ponto, por exemplo, vale lembrar, esse carro aqui tem menos potência e menos torque do que o Creta. Então, logicamente, você tem um carro que anda menos. Tanto em teste de aceleração, o Creta é melhor, só que por outro lado, o T-Cross é mais econômico. Então, esse foi um bom resultado que mudou. Tô rodando aqui no modo Eco. Os dois carros, mais uma vez, os dois carros têm o modo de condução. E o que chama a atenção é que o modo Eco da Volkswagen trabalha com o câmbio, uma rotação bem baixa. O motor em rotação bem baixa e o câmbio nessa marcha, jogando essa rotação baixa, né? Então, por exemplo, eu acelero aqui, ele começa a crescer devagar e tal. Só que a vantagem, a troca do câmbio automático é muito suave. É bem tranquila. Você não percebe, diferente do dupla embreagem, você não percebe a troca. A posição de dirigir, acho, na minha opinião, melhor do que no Creta, ela é mais baixa. Você não sente, o Creta parece que você está acima assim do painel aqui, tá tudo meio alinhado, a posição ela é um pouquinho mais baixa, até acho até um pouquinho mais confortável para dirigir. E uma coisa que o T-Cross tem é uma característica um pouco Volkswagen ainda. Para quem não entende, é uma suspensão mais firme
só que não chega a ser uma suspensão, pelo contrário, ela não é barulhenta, você passa em buraco, você vê que os componentes não reclamam, né? Você não faz aquele barulho de borracha, de coisas batendo, ela é muito bem calibrada nesse ponto, é mais firme, a direção é mais direta e também mais firme, até para manobrar você percebe a diferença. Esse aqui é um carrinho, o T-Cross é mais pesado, é um carro mais pesado para manobrar, mas longe de ser desconfortável. No dia a dia não faz uma diferença, o que ele é um pouquinho mais firme do que o Creta. É mais uma característica que fica a cada um na hora de dirigir. O que a gente pode falar em números, sim, o T-Cross é menos potente, é mais lento, só que é um pouco mais econômico. Quando a gente fala em gasolina, né? O teste foi feito com gasolina, até porque como o Creta é só gasolina, tem essa questão. E aqui a gente coloca duas questões para você considerar na hora de comprar o T-Cross ou o Creta. Primeiro, o Creta é só gasolina, o T-Cross é flex. Para alguns lugares do país, o etanol ainda faz sentido. E em outros lugares, muita gente só abastece com gasolina, ou uma preferência particular, que o carro seja só gasolina. Então, o T-Cross tem essa vantagem e existe um grande mistério sobre a confiabilidade do câmbio dupla embreagem do Creta. É uma dupla embreagem de caixa seca, então a própria Volkswagen tem problema com a dupla embreagem e tudo mais. Por mais que a Hyundai fale que ali não é para dar problema, foi testado, um câmbio a nível global, não é para dar os mesmos problemas, e fato, né? Quando você anda no Creta você não ouve barulho de câmbio igual a gente ouvia muito nos dupla embreagem de caixa seca. Então, mas fica mais um mistério, né? O Creta é um carro mais novo de mercado, com esse conjunto de motor e câmbio. Já o T-Cross é um conjunto mais antigo, que a gente já conhece, já tem muito relato de mercado. Então isso ajuda muito na decisão de compra para muita gente, né? Um conjunto que a gente já conhece, o mercado já conhece, ou algo que acabou de chegar. Agora com o Creta, vamos lá, vale lembrar, recapitulando rapidinho. O Creta é mais potente, tem um motor 1.6 turbo, com 193 cavalos e 27 kg de torque. Ele é bem mais potente do que o 150 do T-Cross, só que o torque não é tão maior, 27 contra 25.5. Tem uma diferença aí que talvez no dia a dia, que é o que mais importa, é o torque, não faz tanta diferença no número. Mas vamos lá. Qual que é a principal diferença do Creta para o T-Cross? Primeiro, o Creta, você já percebe que ele é mais esperto aqui no acelerador, não tem aquele delay tão grande quanto a gente já tem no T-Cross, que já está aí numa briga da engenharia para fazer 1.4 turbo se entender com as novas normas de emissões. Então você já percebe aqui, ele é mais esperto. Em comum, os dois têm um modo de condução, eu estou andando nos dois aqui nesse momento no modo Eco, então também já dá para perceber isso. O próprio Creta já tem um acelerador um pouquinho mais amansado nesse modo Eco, só que não tanto como o T-Cross. Então o carro ele é mais esperto, você sente que ele desenvolve melhor sem precisar acelerar muito. Uma coisa que a gente olha os dois, obviamente nos testes, obviamente o Creta é mais rápido do que o T-Cross, afinal tem a diferença de potência principalmente. E consumo, o Creta é um pouquinho pior do que o T-Cross, então ele anda mais, mas bebe mais. Agora tem que entender, se para você que está comprando o carro, essa relação de o quanto ele bebe a mais, porque ele anda mais, vale a pena ou não. Aí fica a seu critério, já que a diferença aí, confesso, não é uma diferença gritante no consumo, mas já faz uma bela diferença, por exemplo, no desempenho. Sobre a transmissão em si, aqui a gente está com o câmbio dupla embreagem, né? O polêmico câmbio de dupla embreagem, que no caso da Hyundai ele é uma caixa seca, não é uma caixa banhando a óleo. E ele tem realmente o comportamento de câmbio de dupla embreagem. A troca de marcha dele, por mais que seja suave, não é igual ao do automático. Você vê ali que ele realmente um sistema diferente do que o conversor de torque. Então quando você está andando, você percebe, por exemplo, essa leve patinada que ele dá nas arrancadas, né? Ele não solta de uma vez. Mas assim, em conforto não afeta nada. A dupla embreagem, na verdade, quando a gente pensa em energia, né, na parte de engenharia, a dupla embreagem é um conjunto, entre aspas, mais leve do que um câmbio automático para rodar. E no conforto não muda nada, até quando você está em teste de aceleração, essas coisas, ele troca mais rápido que o automático. Então isso também faz um pouco de diferença em todos esses números que a gente está falando. Agora, em característica de suspensão, o Creta ele é um pouquinho mais confortável de rodar
do que o T-Cross. Ele não tem uma suspensão tão firme, ele é mais confortável. Por outro lado, é um conjunto mais barulhento do que o T-Cross. Como assim mais barulhento? Quando você pega uma rua esburacada, você ouve ele reclamando um pouquinho mais. Não chega a ser uma batida seca, mas você ouve os componentes ali batendo um pouco. Então ele é um pouquinho mais barulhento do que o T-Cross. Isso dá para perceber. Mas no fim das contas, nessa parte de consumo, desempenho, dirigibilidade, a vantagem é a do Creta. Ele anda mais, bebe mais, mas a diferença não é tão grande. É um carro mais confortável do que o T-Cross para dirigir, para convívio, né? Até a própria questão de banco, suspensão. Mas, mais uma vez, vale lembrar, o T-Cross é um pouquinho mais econômico e também tem um ajuste um pouquinho mais firme para quem está procurando um carro com esse ajuste, um carro menos, digamos, confortável, mas também não estraga o conforto. Características de cada um na hora de comprar o carro. Bom, ambos custam quase 200 mil reais, valores que já aproximam os dois SUVs compactos de SUVs médios. Mas estamos falando de versões topo de linha, com motores mais potentes, não é a exclusividade dos dois esse preço. No caso do T-Cross, você ainda tem as 3 revisões com item de série, ou seja, você não paga a parte básica das 3 primeiras revisões do SUV. Por outro lado, o preço de tabela do T-Cross é mais baixo, só que quando você o equipa com teto solar e pacote ADAS, o preço fica bem semelhante ao Creta, mesmo o Creta sendo um pouco mais equipado. Ou seja, a vantagem é do Creta, mesmo com os preços semelhantes com o T-Cross todo equipado, o Creta tem mais equipamentos por um preço bem semelhante. E as 3 revisões do Volkswagen, será que tirariam a vitória do Creta? Fica a dúvida para quem está comprando. E no fim do comparativo, quem leva o nosso troféu é o Hyundai Creta Ultimate. Ele leva nos pontos corridos, levou a vantagem em boa parte dos quesitos, boa parte disso por um projeto mais moderno e uma atualização recente. O Creta trocou geração e o T-Cross continua quase o mesmo, apenas com alguns retoques. Isso a gente percebe, por exemplo, tanto na motorização quanto equipamentos. Um freio de estacionamento eletrônico que o T-Cross não tem, alguns equipamentos mais modernos que o Creta já trouxe na renovação até que profunda que recebeu ano passado. Ou seja, o Creta tá levando o comparativo pela mudança recente e por um projeto mais novo. Só que vale lembrar, são 2 carros de 200 mil reais. Independente do resultado, vale lembrar, primeiro, vai depender bastante de versão, qual Creta você leva, qual T-Cross você leva. Sim, temos casos que talvez o T-Cross seja melhor em alguma versão, que o Creta seja melhor em alguma versão, mas boa parte do que você precisa saber sobre os dois SUVs compactos tá aqui. Agora, um pensamento, por 200 mil reais já tem SUV médio no mercado, hein? Já dá para levar coisa maior, com uma faixa de equipamento bem parecida, pagando quase esse preço. E vocês, o que vocês preferem? T-Cross? Creta? Um SUV médio pelo mesmo preço? Bom, comenta aí embaixo o que vocês acham. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta aí embaixo que outro comparativo você quer ver aqui no Motor 1. Eu vejo vocês na próxima. Valeu!